Era só mais uma noite na estrada, solitariamente. A névoa noturna engoliu os faróis do carro de Minerva. Já era muito tarde da noite e a única companhia de Minerva era o rádio tocando uma melodia suave de rock para disfarçar o silêncio inquietante daquela viagem. Minerva bocejava e os olhos pesavam de sono, quando de repente ela viu uma figura branca surgir à beira da estrada. Era estranho. Era uma mulher vestida de branco, com os cabelos longos e esvoaçantes ao vento. Os seus olhos eram grandes e brilhantes e estavam fixos em Minerva. Sem hesitar, ela parou o carro. Podia ser alguém precisando de ajuda. Minerva tinha um coração generoso. Mas isso pode ter sido um erro nessa noite. A figura se aproximou lentamente e Minerva sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Por favor, senhora, poderia me dar uma carona até a cidade? A voz era feminina. Era suave, quase melodiosa. Aquilo quebrou o medo de Minerva, que, compadecida, abriu a porta do passageiro. A mulher entrou e sentou-se, exalando um perfume adocicado e estranho. Não era um cheiro que a gente sentia por aí. A viagem seguiu em silêncio por alguns minutos, até que a mulher começou a falar. Sabe, eu estava indo para o meu casamento quando sofri um acidente neste exato lugar que estamos passando agora. A voz era melancólica, era triste. Desde então eu vagueio por aqui, esperando por alguém que me leve para casa. Minerva sentiu um aperto no coração. A história da mulher era triste e ela se sentiu culpada por não ter levado a sério seus pedidos de ajuda iniciais. Não se preocupe, disse Minerva, e ainda tentou confortá-la. Logo chegaremos na cidade. Mas à medida que se aproximavam da cidade, a mulher estranha parecia ficar mais inquieta. Seus olhos brilhavam intensamente e seus dedos arranhavam o estofamento do banco. E em um surto ela gritou: "Pare o carro!" Pare esse carro agora, você não pode me levar para casa. Minerva tentou frear, mas os pneus deslizaram na estrada molhada. O carro saiu da pista e capotou várias e várias vezes. Quando Minerva recobrou a consciência, estava deitada em uma maca, sendo levada para o hospital. Os médicos lhe disseram que ela teve muita sorte de sobreviver. Mas quando Minerva perguntou sobre a mulher de branco, todos negaram tê-la visto. Alguns até olharam com estranheza, achando que ela estava delirando. Minerva nunca mais esqueceu aquela noite. A lenda da Dama de Branco, que ela antes considerava apenas uma história, havia se tornado uma realidade aterrorizante que quase lhe custou a vida. E ela sabia que nunca mais seria a mesma. E ela não poderia estar mais correta. Despertando no quarto do hospital, os curativos doíam e a memória daquela noite voltava aos poucos. A chuva, a mulher de branco, o acidente. Tudo tão real, mas ao mesmo tempo parecia um sonho. Minerva questionava a si mesma. Mas os médicos a tranquilizaram, dizendo que ela havia sofrido um acidente grave, mas que estava se recuperando bem. E que não era preciso confiar tanto numa memória de alguém que acabou de sair de um acidente. Mas a Minerva sentia que tinha alguma coisa errada. Era uma angústia que a consumia. Ela não tirou mais a imagem da Dama de Branco da cabeça. Mas nos dias seguintes, Minerva foi assombrada por pesadelos.
A mulher de branco a perseguia pelos corredores do hospital, com olhos intensamente brilhantes. E ela acordava suada, desesperada para escapar daquela situação. Os médicos começaram a se preocupar com o estado emocional. Chamaram um psiquiatra, mas nenhuma medicação fazia qualquer efeito na angústia dela. Minerva sabia que era algo sobrenatural e que a dama de branco não a deixaria em paz. Uma noite, quando todos dormiam, Minerva sentiu uma presença na sala. Ela abriu os olhos lentamente e viu a figura da mulher de branco parada ao pé da sua cama. Você não pode escapar de mim. Sussurrou a voz da mulher, fria e sinistra. E antes que Minerva pudesse agir, a mulher se aproximou e a envolveu em um abraço gelado. Imagine um corpo gelado lhe abraçando. Um grito desesperado escapou dos seus lábios, mas ninguém ouviu. Na manhã seguinte, Minerva foi encontrada, já sem vida, em sua cama. Essa notícia chocou a todos. Alguns falavam que ela mesma causou aquilo a si. Outros, que ela tinha sido vítima de um ataque cardíaco. Mas aqueles que conheciam a história da Dama de Branco sabiam que a verdade era muito mais sinistra. E Minerva havia sido apenas mais uma vítima daquela entidade maligna, que se juntou a uma lista de almas perdidas que vagam pela eternidade, procurando uma paz que demorará para encontrar.